Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso jardim. Vamos falar de vasos hoje. Cerâmica ou plástico? Para tão temidas agavoides. Olá, pessoal. Comecei o vídeo meia séria, né? Mas vamos falar de suculentas bonitas, de alegrias, de suculentas bem bonitas, né? E qual que é a sua dificuldade para cultivar as agavoides? Qual que é o seu medo? Então, as temidas agavoides, eu tenho elas aqui em um arranjo de plástico de polietileno. E olha a riqueza dessas suculentas. Então, o que eu falo para vocês sobre os meus cuidados, sobre a experiência que eu tenho e as dificuldades que eu tenho com as agavoides? Pessoal, aqui eu tenho a seringuete, tenho o romeu, eu tenho a celestia e de quebra aqui, ó, eu tenho a madiba, que é uma echeveria. Tá nesse vaso de plástico. E eu tenho aqui também, no vaso de cerâmica, eu tenho a Taurus, tenho essa lipstick, tem a Agavoides Estrela e tem a Sirius. A Sirius, para quem me acompanha aí, que viu o vídeo, ela veio a minha querida Má Plantas, fez a gentileza de adquirir para mim no CEAGESP. E acredito que ela tomou algumas pancadinhas na viagem, né? Então teve esse probleminha, mas ela vai, logo ela descarta essas folhas e as que estão aqui, ó, super bem. Então é algum machucadinho. Então o vaso é de cerâmica. E eu tenho, que vai dar, assim, que eu achei bacana, eu tenho a lipstick nesse vaso de cerâmica, já com a cor, já quase no auge, né, da sua beleza. E tenho ela aqui no vaso de plástico. Aqui ela, no vaso de plástico. E aqui eu tenho 3 Red Tips. Então, falando dos 3 vasos aqui, primeiramente, o que eu tenho de cuidado aqui? Esse de cerâmica, a cerâmica, ela absorve mais rapidamente a água, né? Então, você tem que ter o cuidado de ficar de olho. E é menos substrato também, então, logicamente, vai secar mais rápido. Então, você tem que ficar de olho, observar aqui. Aqui no meu caso, aqui, eu moro em Minas, eu rego esse vaso 2 vezes por semana. E tá bem quente aqui, então tem que ficar de olho. Esse de plástico, além de ser um vaso pequeno, as suculentas já estão crescidas. Eu tenho bastante pedregulhos, então vai segurar mais a umidade. E aí eu tenho que, né, ficar de olho para não regar demais. Esse aqui pega bastante substrato. Olha isso. As suculentas são mais desenvolvidas, mas pega bastante substrato. E o vaso é de plástico. Então, é 1 vez por semana e olha lá. Às vezes eu tenho que passar até 10 dias. E, além desses itens que eu falei pra vocês, o que acontece? Tá muito quente. Tem esse período é muito pó. Então, o que eu faço? Às vezes, raramente, eu molho as folhas. Molho as folhas aqui, né? Pra me auxiliar aqui na higienização das folhinhas. Aí, o que eu preciso fazer? Eu posso deixar a água aqui nessas folhas? Não. As agavoides, você não pode deixar água acumulada, porque senão você vai perder sua planta. Aí, eu venho com o papel toalha delicadamente, com muito amor, muita paciência, né? Eu viro o vaso aqui, ó, apoio
vai escoar o excesso. Aí eu venho com um papel toalha e seco as folhas. É esse o procedimento. Mas eu não posso fazer isso sempre, né? Ficar molhando as folhas da agavoide. Eu não posso fazer isso sempre. E às vezes a gente não tem tempo de ficar assim também, né? Regando. Então, o que que acontece? O pó, quando tá demais, o que que eu faço? Pego esse meu pincelzinho e venho, olha, delicadamente, tá, Maura Helena? Ai, vocês aí que falam que eu não cuido que eu não tenho delicadeza com minhas plantas. É uma brincadeira, gente. Elas dizem que eu pego a suculenta assim muito rápido. Então, eu tiro o pozinho, né? Ó, tiro o pozinho. Então, eu faço isso em todas. Então, se você quiser ter agavoides lindas como essas aqui, ó, você tem que ter o amor, você tem que ter o cuidado. Agavoides dá trabalho, gente? Sim, dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá muitas alegrias, dá muito amor, né? Olha que lindeza que tá isso. Olha isso aqui. Tirar o vaso aqui. Olha. Olha que lindeza que está. Belíssimas, né? Agora deixa eu falar aqui, antes de passarmos para outros vasos, que eu vou mostrar mais 2 ou 3 ali de cerâmicas. Porque até agora, né, eu mostrei 2 de plástico e 1 de cerâmica. A minha dificuldade aqui, por exemplo, principalmente quando é vaso de cerâmica, é porque é pesado, né? Esse aqui ainda é um pouco menorzinho, né? É um pouco menor, não, ele é menor. Então é mais fácil, porque às vezes eu quero pegar uma posição do sol, nem sempre eu posso ficar mudando, porque se você ficar mudando seu vaso suculento, mudando ela de ambiente, ela sente também, né? Mas às vezes você quer fazer uma filmagem diferente e coisa e tal, aí é pesado, né? É pesado igual esse aqui, ó. Esse vaso é muito pesado. Então essa é a dificuldade que eu tenho, né, de transportar o vaso, até mesmo de girar. Olha aqui, ó. Olha aqui o peso que é. Eu tô tentando girar ele aqui, ó. Tô fazendo bastante força. Entendeu? Então, vamos ali olhar mais 2 ou 3. Passando por aqui. Chegamos nesse aqui, que é a rubela, ó. É cerâmica, é um vaso pintado. Água 1 vez por semana. Por quê? É cerâmica, então teria que ser 2 vezes. Mas o que que acontece? Esse vaso é impermeabilizado. Então, ele vai segurar mais a umidade. E olha como ela está bela. Tá? Linda, né? E é o mesmo procedimento. Molho as folhas, seco, com papel toalha. Se tem o pozinho, eu venho, né? E faço isso. Tá bom? E aqui, ó, eu tenho... Esse aqui é um vaso. Ele é pequeno, mas... Ó, aqui, ó, até que ele pega bastante substrato. Aqui eu tenho a Agavoides rosé. Olha, essa aqui, pessoal, é uma Agavoides que merece mais atenção do que as outras lá. Por quê? As folhas são bem gordinhas e bem juntas. Então, eu tenho que ficar super atenta nesse detalhe na hora da rega. Porque às vezes você não consegue aqui passar o papel toalha aqui, ó. Entendeu? Por ela ser bem compacta, as folhas gordinhas, e às vezes eu tenho essa dificuldade. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de molhar as folhas dessa Agavoides rosé. Certo, pessoal? Aí a outra Agavoides é essa aqui, ó. Que é
é uma Gavoides cristata. Olha que lindeza. Esse aqui é um vasinho pequeno de cerâmica. Olha, um vaso pequeno, bem pequenino. Olha isso. De cerâmica, mas tem a pinturinha que ajuda. Nessa aqui eu rego 2 vezes por semana. Então, é esses cuidados que eu tenho, né? E as dificuldades, essa parte eu não posso chamar de dificuldade, né? Entraria aí o amor, né? Que é a parte de secar as folhas com papel toalha, de dar uma pincelada. E quando o vaso é pesado, porque esse aqui é um vaso de cerâmica pesado, se eu quero mudar ele de ambiente. Tá bom, pessoal? Então, concluindo, a Gavoides não é um bicho de 7 cabeças, né? Cuidar de Gavoides é prazeroso. Olha que você pega um arranjo como esse aqui, ó, é prazeroso e vale a pena. E vale a pena. Quando você dedica, quando você dá amor, vale a pena. Tá bom, pessoal? Deixo para vocês o meu beijo no coração de cada um, meu abraço. E se você gostou, fala aí para mim nos comentários e fala para mim qual que é o tipo de vaso que você cultiva as suas Gavoides. Tchau, pessoal. Até a próxima.